Deus, em nossos momentos delicados. Pai Celestial, eu creio que o Senhor está falando conosco, e a mensagem está sendo escrita. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, momentos delicados. Todos nós passamos por momentos delicados no trabalho. Hora ou outra, nós enfrentamos uma dificuldade na família. Pode ser um problema com um filho, com uma filha. Pode ser um problema com um vizinho. A vida, meus irmãos, não poucas as vezes, se levanta contra a gente com uma força contrária terrível. Uma força contrária terrível. Eu poderia dizer assim que são tufões, tempestades, vendavais, terremotos, que sacodem a estrutura emocional da gente. Grandes tragédias que a gente, muitas vezes, imaginava que nunca iria acontecer com a gente. São situações, irmãos, que até os gigantes da fé, eles acham que são impossíveis, que não dá para suportar. Paulo, por exemplo, que é um gigante da fé, que nós sabemos, ele enfrentou um determinado momento, uma situação tão difícil, um momento tão delicado, que ele chegou a testemunhar em Atos capítulo 27, no versículo 20, desta forma, que não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse texto aqui é demais para esse momento. Não aparecendo nem sol, nem estrelas. Não é que o dia é nublado, é que a noite é turva. Não tem nenhum sinal. As emoções são contraditórias. O momento é terrível. Veja as palavras, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Perdemos a esperança. Será que tem alguém aqui que tem passado por momentos assim? Você tem perdido a esperança? Sim, existem momentos em que até a esperança foge. Qual é hoje a sua grande tempestade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Como será que Deus age nesses períodos delicados para nos fortalecer, a prosseguir, para que a gente não venha desistir? A Bíblia conta a história do povo de Israel, quando eles estavam vivendo no Egito, e eles estavam passando por tantas lutas, por tanta tribulação, eles estavam vivendo momentos de aflição, que Deus apareceu a Moisés, de forma especial, naquele momento tão delicado. E aqui eu quero dizer uma palavra para vocês, que eu acredito, que as palavras que Deus disse a Moisés, que estão escritas em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, é uma palavra profética para nós que estamos aqui neste culto. E para aqueles que também estarão me ouvindo através das emissoras de rádio ou dos canais de redes sociais. Palavra profética de Deus. Olha o que diz o texto. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo. Olha para esse texto, por favor. Olhe para essas palavras em destaques. Eu acredito, querida e querido, 100% que essa palavra, que esse texto, vale para cada um de nós. O que Deus está falando? O que Deus está comunicando? Ele está dizendo: eu vejo a sua aflição. Deus está dizendo: eu ouço o seu clamor. Eu conheço o teu sofrimento. Eu me envolvo com a sua dor. Deus está dizendo: eu liberto você, minha filha. E eu liberto você, meu filho.
Não desista. Escute bem, Deus não está alheio, irmãos, aos nossos momentos delicados, aos nossos momentos sensíveis, aos nossos momentos terríveis. Deus vê e Ele se envolve com as nossas dores. Eu acredito que o consolo divino está sendo derramado aqui nessa noite, já começou a ser derramado através das canções que nós cantamos, através das palavras que nós ouvimos. Deus está derramando do seu consolo no nosso coração aqui nessa noite. E eu creio que a voz da esperança está bradando aos nossos ouvidos com muito amor. E é por isso que eu, com ousadia perante Deus, eu chego a afirmar a vocês que o texto de Jeremias, no capítulo 31, versículo 6, é também palavra de Deus para nós que estamos aqui. E a palavra de Deus diz assim: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o teu sofrimento será recompensado. Eu oro ao Espírito Santo nesse momento, para que os seus olhos se abram, para que você perceba a mensagem que Deus está comunicando a você. Deus está dizendo: contenha seu choro, segure as suas lágrimas. Este sofrimento, essa tribulação, essa luta, você será recompensado. Por favor, leve essa promessa a sério. Deus está dizendo: contenha o seu choro. O que significa isso? Pare de alimentar a dor do seu sofrimento. Escute esta frase: pare de alimentar a dor do seu sofrimento. Pare de verter lágrimas para adubar a dor do seu sofrimento. Deus está dizendo: mude a sua atitude. O seu sofrimento será recompensado. O que Deus está fazendo? Ele está gerando esperança no nosso coração. Ele está gerando esperança na nossa alma. Para entendermos onde é que Deus está nos nossos momentos delicados da nossa vida, eu gostaria de meditar com vocês em alguns textos do livro de Salmos. E eu creio que esses textos que eu vou meditar com vocês deveriam ser guardados no seu coração como promessas, como ensinamentos que Deus tem para a sua vida. E eu creio que Deus deseja abrir o seu entendimento aqui nessa noite sobre Ele e sobre a sua vida. E esses momentos delicados que a maioria das vezes, tanto você como eu, temos a sensação que Ele nos deixou, que Ele nos abandonou. Por isso, primeiro, ao vivermos momentos delicados, procure ver a vida considerando o plano de Deus. Olhe para a vida considerando o propósito divino. E aqui eu preciso afirmar, irmãos, e peço que você compreenda isso: não é a vida que define o plano de Deus, mas é o plano de Deus que define a vida. Muitos fazem ao contrário. Muitos tentam definir o plano de Deus a partir da vida, a partir das circunstâncias da vida, das situações da vida, das dificuldades da vida. Mas nós temos que inverter o ângulo. Nós precisamos olhar a vida com a consciência, irmãos, de que tudo obedece a um plano detalhado por Deus. Deus está falando aqui neste momento: não fique assustado com esse momento delicado que você está vivendo. Não fique de maneira nenhuma assustado. Se você, minha filha, se você, meu filho, está debaixo do meu plano, tudo obedece ao meu plano. Você está seguro, você está segura. Considere o plano de Deus. Eu fiquei impactado. Terça-feira, eu não conseguia parar de ler a Bíblia, e eu não conseguia parar de meditar naquele texto que Deus trouxe do meu coração, que eu quero trazer para vocês hoje, que é o Salmo 119, no versículo 91. Olha esse texto, que coisa tremenda. Davi está dizendo: teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Olha para esse texto.
Eu oro para que você tenha revelação de Deus para a sua mente. Veja que esse texto está dizendo que tudo o que acontece a uma pessoa que se rendeu a Deus, obedece ao plano dele, obedece ao propósito dele. Não é uma coisa jogada a léu, sem sentido. Tudo obedece ao plano dele. Isso é maravilhoso demais. Deus não perde o controle em nenhum momento da nossa vida. Mas nós precisamos olhar para os momentos da nossa vida e reconhecer: Senhor, não se importa quais são as circunstâncias, não importa para mim o quão difícil é a situação, a realidade que eu estou imergido. E eu creio, Senhor, que tudo está a serviço dos teus maravilhosos planos para a minha vida. Isso para mim mudou tudo. Isso para mim deu uma guinada da minha vida há muitos anos. Quando eu comecei a perceber que Deus havia me chamado, que Ele havia me criado, que Ele tinha um propósito na minha vida. Ora, eu comecei a olhar para as situações da vida como oportunidade de Deus fazer o plano dele se tornar uma realidade. E eu não entendia em muitos momentos, também não entendo até hoje. Mas pouco a pouco eu fui vendo que estava obedecendo a uma linha de ação. Pouco a pouco eu fui percebendo que era como o nascer de um dia, em que a noite ia sendo deixada, a negritude ia sendo trocada por cinza, logo após por dourado, logo após por mais claridade. Eu creio que vai chegar o momento que eu vou enxergar como um dia perfeito todas as coisas. Mas era uma obra que estava sendo desenhada, executada, um projeto que estava sendo feito. Deus falava para mim: não, porque eu vou fazer isso e aquilo outro na sua vida, porque vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas eu não entendia, porque era grandioso demais. Eu me lembro que quando eu falava com as pessoas: olha, vamos construir aqui, em cima desse negócio aqui, dessa construçãozinha aqui, vamos fazer um prédio assim, assim, vamos fazer assim, assim. A pessoa: mas como é que vai ser? Como é que vai... Não tem jeito. Quando fica pronto o projeto é que você diz: poxa, agora eu entendo. Agora eu vejo. Agora dá para ver melhor. Deus está falando com você aqui hoje. E eu vejo um quadro maravilhoso para a sua vida. E no trajeto da sua vida, tem coisas acontecendo que eu estou trabalhando nestas coisas, tudo está obedecendo ao meu plano, mesmo quando você não entende, está obedecendo ao meu plano. Agora eu preciso fazer nesse momento, irmãos, uma palavra de alerta. Eu não quero de maneira nenhuma, eu tenho um compromisso com Deus, de gerar em você uma esperança falsa. Escuta bem isso, por favor. Eu não quero gerar em você uma esperança falsa. Eu não quero que você fique aqui escutando uma coisa que não vai se tornar realidade. Eu quero que você escute algo que é verdadeiro. Nós não podemos de maneira nenhuma usar o plano de Deus para justificar os nossos pecados. Essa é a alerta que eu faço. Não use o plano de Deus para justificar seu erro. Nós não podemos fazer isso. Por quê que eu digo isso? Existem pessoas que, devido ao plano de Deus, elas falam assim, elas afirmam assim nas coisas que acontecem na vida: é o meu destino. É o meu destino. Não tinha jeito. Tem pessoas que dizem assim: eu tinha que cometer esse erro para me dar com a cara no muro e eu aprender com meus próprios erros. Eu tinha que me envolver com essa pessoa. Era o meu destino. No final, Deus vai dar um jeito. Ele vai consertar. Mas eu tinha que cometer esses erros. Cuidado. Aqui eu quero dizer claramente: não use o plano de Deus para justificar os seus erros. Quando é que o plano de Deus é uma segurança para nós? Quando é que eu posso agarrar esta palavra e dizer assim: olha, tudo que acontece na minha vida obedece a um plano de Deus? Quando é que eu posso segurar isso? Quando eu me entrego a Deus, quando eu me rendo a Deus, quando eu coloco a minha vida no altar de Deus, quando eu consagro a Deus os meus sonhos, quando eu entrego a Ele os meus planos,
quando eu coloco diante dele a minha conduta, o meu procedimento perante ele. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Deus espera, irmãos e irmãs, que cada um de nós estejamos praticando o que está registrado no Salmo 37, no versículo 4. E o que está registrado? Está registrado assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Olha, eu quero alertar você, o inimigo não quer que você escute isso. Veja claramente o que Deus está falando aqui. Faça do Senhor a sua grande alegria. Porque a minha veemência, irmãos, porque a minha firmeza nesse momento, nesta hora, é que eu tenho medo de você estar desperdiçando um momento da tua vida, em que Jesus está falando com muita clareza, em que Jesus está trazendo revelação. Olha o que esse texto está dizendo: faça do Senhor a sua grande alegria. O que vai acontecer em decorrência disso? Ele dará a você o que o teu coração deseja, porque quando você faz de Jesus a sua grande alegria, você vai querer desejar aquilo que Jesus deseja. Quando nós passamos a viver a vida assim, então o plano de Deus, Ele nos enche de segurança. Nós passamos a ver a vida pela ótica que tudo que nos acontece está sobre o crivo da supervisão divina, da mão orientadora de Deus. Então o nosso coração se enche da certeza que está descrita no Salmo 90, no versículo 15: dai-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos que nós sofremos. Puxa vida, irmãos, esse texto é bênção demais no meu coração. Eu oro para que você veja esse texto. Nós podemos esperar isto. Sabe, eu estava falando com Deus nessa semana. Falei: Jesus, quando eu lembro destas verdades, sabe qual a vontade que dá de mim, irmão? Está quase vontade de falar para Deus: me manda mais uma tribulação, Senhor. Me manda mais um tufão, me manda mais alguma coisa, Senhor. Porque, Pai querido, e eu estou vendo cada vez mais, Senhor, que tudo obedece a um plano maravilhoso. Dá quase vontade, Senhor, pode provar, me leva para a prova, Senhor. Porque o Senhor só leva para o deserto aqueles que o Senhor quer exaltar nos montes. A mensagem do Senhor vai sendo escrita. Eu acho tão lindo isso daqui, sabe, que o texto fala que Deus vai nos dar, Ele vai nos compensar proporcionalmente os dias de aflição, os dias que nós sofremos. Ele vai nos compensar. Eu digo para vocês uma coisa, irmãos, é demais. E eu que tenho estado no crivo do vendaval, irmãos, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar de maneira nenhuma, porque eu tenho entendido, tudo o que acontece na minha vida, acontece para que os planos de Deus se realizem na minha vida. E eu creio nisso, eu louvo o nome do Senhor por isso. Em segundo lugar, ao viver momentos delicados, momentos difíceis, traga à sua memória o histórico seu com Deus. Relembre o seu histórico com Deus. Eu vejo, por exemplo, nesses aplicativos que nós temos aí, Google. Então, toda vez que eu saio de casa, ele fala assim: você tem 10 minutos para chegar no seu trabalho. O trânsito está bom. E aí, então, quando eu chego aqui, ele aparece uma mensaginha: você chegou no teu trabalho. Quando eu vou para casa, que eu saio daqui, que às vezes não é indo para casa, às vezes eu estou indo no hospital, visitar alguém, às vezes estou indo no cemitério, fazer um culto fúnebre. E eu estou indo, ele diz assim: 8 minutos para a sua casa, ou 20 minutos para a sua casa, se for perto das 6 horas da tarde. E aí, então, quando eu vou para outro lugar, ele não sabe o que me dizer. Porque aquele lugar não está no meu histórico, daquele aplicativo. Escuta o que eu estou dizendo, porque eu estou querendo desenhar um quadro na sua cabeça. Assim que nós vamos vivendo a vida na perspectiva de que tudo obedece a um plano, nós vamos vivenciando experiências pessoais com Deus. Então você passa a crer: Deus tem um plano na minha vida e esse plano rege. Tudo obedece a um plano dele, um plano bom. Então, você vai tendo experiências com Deus. Estas experiências, ela vai gerando um histórico no aplicativo do teu coração. Esse histórico, ele é muito importante.
Esse histórico, de vez em quando, vai aparecer na tela da sua mente e vai trazer a você lembretes do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já falou com você, dos momentos que Ele te alertou, e aqueles lembretes vai incendiar o teu coração de ânimo, vai incendiar o teu coração de segurança. O histórico divino, daquilo que você já vivenciou com Deus, vai lembrar como que é seguro você caminhar com esse Deus, como é tranquilo e maravilhoso esse plano soberano que Ele tem para a nossa vida. Então você diz, já sei. Quando eu também estava passando por aquele momento, eu também me senti perdido assim. Já sei, fiquei perplexo quando fiquei com aquela doença, e depois me alegrei com o livramento do Senhor. Fiquei profundamente assustado quando sofri aquele acidente, mas Deus me fez isso, aquilo outro, e você começa a perceber como que o plano de Deus, como que o propósito de Deus, Ele é demais, Ele é maravilhoso. Esses lembretes vão enchendo a tua vida de poder para viver. Eu vejo, irmãos, que o Salmo 71, no versículo 5 ao versículo 7, ele é muito importante nesse momento da nossa pregação. Nesse texto, o salmista diz: só tu, Senhor, és a minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Olha para esse texto. Veja como é que o salmista, ele apela para o histórico de Deus. E ele diz: Deus, desde a minha infância, o Senhor tem sido a minha esperança. Veja que coisa linda. Ele está buscando um histórico. Eu olhei no meu histórico, Senhor, eu vi. Desde a minha infância, o Senhor tem enchido meu coração de esperança. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Sim, de ti eu dependo desde o meu nascimento. Olha o que ele vai dizendo: cuidas de mim desde o ventre da minha mãe, sempre te louvarei. Olha que o salmista vai falando como ele estivesse relembrando para Deus, mas na verdade ele está trazendo à memória o histórico daquilo que Deus, em momentos delicados, fez na vida dele. Ele está dizendo a si mesmo, desta forma: Deus tem cuidado de mim. Antes de eu nascer, ele já fazia isso, ele já estava cuidando, e ele está cuidando hoje, e ele vai cuidar amanhã, e eu estou seguro. É isso que ele está fazendo. Agora veja o verso 7. Olha o verso 7, como é que fica no verso 7? Ele diz assim: minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e o meu refúgio. Olha que palavra, meus irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo: minha vida é um exemplo para mim, e também para muitos, que eu posso confiar no meu Deus, porque desde a minha infância Ele tem cuidado de mim. Antes de eu nascer, Ele já olhava eu, Ele já percebia eu, Ele escreveu cada dia da minha vida no livro dEle. Eu estou seguro, e eu vou viver todos aqueles meus dias. Em momentos delicados, ele lembrava o histórico dos feitos de Deus. Deus está falando com você o seguinte: será que você não tem nenhum histórico meu? Não dá para você parar, minha serva, meu servo, pelo menos um momento, e fazer uma retrospectiva na sua vida, olhar para trás, nos momentos mais delicados que você passou? Quem é que estava contigo? Quem é que te livrou? Fui eu. Fui eu que cuidei, e eu estou cuidando até agora. Deus está dizendo assim: traga a cada manhã, e muitas vezes durante o dia, o histórico da minha ação, daquilo que eu já fiz na sua vida. Deus está dizendo: meu servo, minha serva, treine a sua mente para correr na direção daquilo que eu já fiz na sua vida, e não para aquilo que lhe falta. Porque se eu fui o Deus que lhe trouxe até aqui, eu vou levar até o final, e o final é glorioso, é de vitória. Acredita, acredita. Eu creio, meus irmãos, que nesses momentos delicados, o Salmo 28, versículo 7, é um exemplo daquilo que nós estamos falando. Olha o Salmo 28, no versículo 7. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com os meus cânticos. É demais, meus irmãos.
palavra de Deus é demais. Está dizendo aqui, relembre aquilo que você é. O Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, nele eu confio. Sabe, a minha japonesa, a minha esposa, a Sueli, eu sou muito emocionado com que carinho que Deus me dá, sabe? A Sueli foi um carinho de Deus. Sabe, ela perdeu a irmã algum tempo atrás, sabe? Mas ela não sofreu tanto quando perdeu a irmã, quando agora que a minha netinha ficou doente. Ela é tão apaixonada pelas minhas netas, todas elas. Ela nunca foi mãe. Ela estava tão tristonha, tão chorosa, ela chorou tanto. E nesse dia, olha como é que é bom ter um histórico. Folheando a minha Bíblia, sabe? Eu fui procurando meus históricos, porque eu vou escrevendo os versículos. Eu vou colocando a data, eu vou gravando as palavras que Deus me falou naquele momento. Eu caí bem numa folha da minha Bíblia, marcada até um pouquinho de lágrimas em cima. E estava lá uma palavra, estava escrita assim, você acha que isso é coincidência? Não é, Deus. Estava escrito assim, a minha bênção vai alcançar você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. A minha bênção vai alcançar você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Calma, Jacó. A história dos seus filhos não estão terminadas. A história dos filhos dos seus filhos não estão terminadas, Jacó. A minha bênção vai alcançar. Aí eu tirei a foto e mandei para minha esposa em casa. Olha a promessa que nós temos. Olha o nosso histórico. Hoje Deus está falando aqui conosco. Deus está dizendo, meu filho, olha para o histórico. Veja quanta coisa que eu já fiz. Meu filho, eu não vou fazer menos, eu vou fazer mais. Você pode acreditar no nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ao viver momentos delicados, procure descobrir qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar? Você tem que tomar ciência do seu lugar nos momentos delicados da vida. Por favor, siga o meu raciocínio. Siga o pensamento que Deus está querendo colocar na tua mente hoje. Quando nós descobrimos que tudo na vida de um servo de Deus obedece a um plano celestial, viver cada dia se torna uma experiência de vitória, uma experiência de fé, mesmo nas circunstâncias difíceis. Essas experiências, como eu já disse, ela vai gerando um histórico dos feitos de Deus na nossa mente, na nossa história, no nosso coração. Esse histórico vai abrindo nosso entendimento para vermos qual é o nosso lugar, aonde é que nós estamos. A nossa percepção, ela é ativada, ela é influenciada para ver a vida com a perspectiva que está registrada no Salmo 68, no versículo 19. E o que está escrito no Salmo 68, no versículo 19, está escrito, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, o nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Que palavra tremenda! Que palavra gloriosa! Eu te peço, irmão, irmã, por favor, você que está num momento delicado, considere esta mensagem. Deus está dizendo, filhos, filha, nos bons dias, eu carrego você nos meus braços. E quando chegam os dias maus, os momentos delicados, filho, filha, eu não mudo, eu continuo te tendo nos meus braços. Sabe, filho, qual é o teu lugar? O teu lugar é no meu colo. Teu lugar é o colo de Deus. Deus está falando aqui. Deus está dizendo, filho, presta bem atenção. Uma mãe até pode esquecer do seu filho que amamenta, e nós vemos isso na televisão. Mas, meu filho, eu não esqueço de você momento nenhum. O tempo todo. Você está ao alcance dos meus braços. Você está o tempo todo ao alcance das minhas mãos. Na verdade, filho, eu te tenho na concha das minhas mãos. Vocês querem ver uma coisa? Veja como é que Isaías, o profeta, ele pinta esse quadro no capítulo 49, no versículo 16. Ele diz assim, veja,
eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Olha o que Deus está falando. Tem algumas pessoas que pintam esse quadro assim, até dá uma variada. Diz, Deus tem uma tatuagem na palma da mão dele. Na palma da mão dele tem a minha cara. Ele me tatuou. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim, olha, nos momentos delicados, quando você compreende que tudo obedece ao meu plano, e que essas experiências que você está vivendo vai lhe dando um histórico dos meus feitos, você então chega à conclusão que você está seguro, porque você está no meu colo, eu te carrego no braço, eu te tenho nas minhas mãos. Você não precisa temer. Você não precisa ficar preocupado. O Pai está aqui. Eu me lembro quando eu morava ali na Travessa Botafogo, em 61, 62, uma noite, eu me lembro que meu pai tinha feito uns móveis e a gente precisava receber dinheiro porque não tinha comida em casa. E o Parque do Ingá ainda, não era chamado Parque do Ingá, era só mato mesmo. E ali tinha uma erosão terrível ali embaixo, ali entre o Santa Felicidade e o Parque do Ingá. Então meu pai estava chovendo, eu me lembro, escuro, não tinha luz. Meu pai estava com como é que era o nome daquele negócio que a gente botava, querosene? Lampião. Aquele do paviozão, chegou ali um labirinto tremendo, erosão tremenda. Eu falei, pai, eu estou com medo. Sabe o que meu pai falou? Ele falou assim, filho, o pai está aqui, segura aqui na minha mão. Mas cadê o medo? O pai está aqui. Sabe o que Deus está falando hoje? Filha, o pai está aqui. Filho, o pai está aqui. Pode ficar tranquilo. Você está no meu colo. Não está correndo risco não, filho. De jeito nenhum. Estou cuidando de você. Estou escrevendo história no teu coração. Estou escrevendo feitos. Para você ver que tudo obedece a um plano, filho. Pode ficar tranquilo. Está seguro. Te gravei na palma das minhas mãos. E por fim, para terminarmos. Ao viver momentos delicados, se prepare para as transformações divinas. Você precisa começar a acreditar que Deus transforma as realidades. Veja só, assim que nós vamos vivendo a vida, tendo em mente que o servo de Deus, na vida do servo de Deus, tudo obedece a um plano divino. Então, cada dia, como eu já falei, se torna uma experiência de força, de fé. Isso vai escrevendo nosso histórico de fé. A nossa percepção aumenta ao vermos a verdade, que Deus nunca foi embora. Nós percebemos que nós estamos no colo dele. E sabe o que isso faz? Isso muda a nossa atitude. A nossa atitude muda. A atitude que nós temos pela vida muda. E nós passamos a ver a vida, as pessoas da vida, as situações da vida com outros olhos. Sabe o que acontece? As adversidades, os tufões, as tribulações perdem a força e o nosso coração começa a se encher de alegria, de gozo, de uma satisfação, que a gente chora, mas a gente chora de alegria. É um misto. Gente, eu dou meu testemunho, é um misto. Você chora porque aquela situação está dolorida, mas ao mesmo tempo é um prazer, é um gozo incrível. Meu Deus está comigo, olha como é que Ele me ama, é demais. Então a nossa atitude muda. Então as adversidades perdem a força. Então acontece um milagre. Nós passamos a ver os nossos momentos delicados como uma oportunidade de Deus fazer transformação. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer para vocês um versículo do Salmo 84, no versículo 5 até o versículo 7, que me mexe muito. Olha que esse texto diz: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Olha bem para essas palavras.
Veja o que esse texto está dizendo. Eu espero que você esteja percebendo que esse texto está dizendo que a tristeza não controla mais a vida daquele que está vivendo segundo o plano de Deus. Eu espero que você perceba que esse texto ele está nos revelando, ele está nos mostrando que aqueles que decidem percorrer a vida nos caminhos de Deus, na batuta da direção de Deus, eles vão recebendo força que gera alegria, que gera felicidade. Agora veja o versículo 6. No versículo 6, que tremendo, esse versículo diz assim: quando passarem pelo vale do choro. Não está dizendo e se, mas diz quando. Vai passar pelo vale do choro. Se você ainda não passou pelo vale do choro, vai passar. Mas Deus está dizendo, mas quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, e as primeiras chuvas cobrirão de bênçãos. Dá uma olhadinha, que coisa maravilhosa, que palavra gloriosa. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, a força divina não só enche a gente de alegria. Não é só isso. Como transforma a realidade na qual nós estamos inseridos. O vale do choro passa a ser vale da alegria, do gozo. A gente chega ao ponto, como eu já disse aqui, que a tribulação se torna um lugar de delícia. O poder de Deus gera dentro daquele que crê um fortalecimento especial. Veja o que diz o verso 7. Eles continuarão a se fortalecer a cada um, e cada um se apresentará diante de Deus em Sião. Veja, os nossos momentos delicados acabam nos empurrando para uma experiência mais profunda, onde o choro é substituído por águas que fertilizam, que nos fortalecem, e nós nos tornamos carvalhos frente aos vendavais da vida, que jamais são arrancados, porque o vale da realidade da tribulação é transformado em fortalecimento. Está doendo, está machucando, sim, é injustiça, é circunstância contrária, é uma doença, é uma perda, é uma traição, e está doendo, mas Deus está dizendo, suas raízes estão crescendo, elas estão te fortalecendo, e você vai ser um memorial da minha ação na tua vida. Deus claramente está dizendo. E por que as realidades mudam? Mudam porque nasce no coração daquele que crê a certeza que está registrada no Salmo 73, no versículo 26. Olha que coisa tremenda. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Eu creio, meus irmãos, que está muito claro. Deus está dizendo, fica comigo. Eu tenho um plano. Tudo vai obedecer a esse plano se você submeter a sua vida para mim. E sabe de uma coisa? Cada dia que você for vivendo, não conte pelas lutas, conte com aquilo que eu faço, os históricos. Eles vão te fortalecendo, vai abrindo tua percepção. Um dia desse você acredita que você não está sozinho, que você está no meu colo. E aí você relaxa, aí você descansa. E aí você vê que experimenta a transformação. Não é só que você é transformado, é que você transforma as realidades em sua volta. E pessoas olham para você e vê assim, aquela vida é exemplo, eu posso seguir, porque ali tem a mão de Deus, tem a bênção de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para que você aí no seu lugar, que você admita, que você fale para Deus, Deus, o Senhor tem um plano para a minha vida. Está claro isso nessa mensagem hoje. E eu quero viver esse plano, Senhor. Não importa, Senhor, a circunstância, elas vão ser oportunidade do Senhor fazer experiência na minha vida, mostrar para mim que eu estou no teu colo, ver as transformações que o Senhor vai fazer na minha vida e na vida das pessoas, nas realidades.
Admita isso para Deus. Renda-se a Ele. Para de tentar fazer do teu jeito, mendigar amor. Não é de um homem, não é de uma mulher que você precisa. É de Deus. É do plano dEle. Não se trata de autoajuda. Não, você não pode fazer isso. Só Deus pode. Mas Ele tem ajuda do alto para você. E Ele amorosamente está falando com você. Se você se submeter, vou fazer tudo, submeter-se ao meu plano, vai dar tudo certo. Acredita. Ó Pai Celestial, Teu Espírito Santo aplica essa palavra no coração dessa pessoa hoje aqui. Revela o Teu plano a esta pessoa. Missionária Central de Maringá.